Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos atravessando uma situação nada convencional e a gente tem que ter muito cuidado. Portanto, eu quero que vocês prestem bastante atenção às aulas. Hoje o nosso assunto é equação, já estamos vendo a equação de segundo grau, só que hoje nós vamos ver a equação de segundo grau completa. Para resolvermos uma equação de segundo grau completa, nós vimos anteriormente, nós fizemos a forma reduzida das equações incompletas. Na equação de segundo grau completa, nós usamos a fórmula resolutiva de equação de segundo grau. No Brasil, ela é chamada, em algumas regiões do Brasil, ela é chamada de fórmula de Bhaskara, né? Então, qual é a fórmula resolutiva? Então, para resolver resolutiva é a que resolve, né? Então, para resolvermos uma equação de segundo grau completa, nós usamos a fórmula que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Então, para resolvermos a equação, nós vamos usar algumas... Vamos fazer o seguinte, como essa equação ela é assim tanto para resolvermos nela mesma, é muito complicada. Então, o que foi que nós fizemos? Na fórmula resolutiva, nós temos aqui b ao quadrado menos 4ac, e aí essa fórmula, esse b ao quadrado menos 4ac foi chamado de discriminante. Então, ó, discriminante. E para resolvermos isso, usa-se uma letra grega chamada delta. Então, para resolver a equação de segundo grau completa, primeiro a gente vai resolver delta e depois nós vamos para a fórmula resolutiva. Então, já que b ao quadrado menos 4ac menos 4ac é chamado de delta, né, o discriminante delta, então a fórmula passa a ser o quê? X igual a menos b, mais ou menos, se isso aqui é delta, a raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos resolver algumas. A princípio, nós só vamos resolver delta, né? Hoje, nós vamos aprender a resolver delta, que é chamado de discriminante. Então, portanto, nós temos que a equação do segundo grau passa a ser a resolução, a fórmula resolutiva é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pessoal, olha, quando nós vamos resolver, nós vamos encontrar quanto delta é. Nós vamos resolver delta e quando nós encontrarmos delta maior do que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais e diferentes. Quando nós encontrarmos em delta, o valor de delta igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Eu costumo dizer, já que são iguais, uma raiz. E quando delta é menor do que zero, nós não vamos ter nenhuma raiz real. Vamos resolver esses casos, cada um deles separadamente para entendermos, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver quando delta é maior do que zero. Quando é que delta é maior do que zero? Delta é maior do que zero quando ele é um número positivo. 1, 2, 3, infinito. Então, qualquer que seja, nós vamos ter delta maior do que zero. São números positivos. Então, vamos ver, por exemplo, olha. Vamos ver uma equação aqui. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Lembra que a gente
ia dizer quem é A, quem é B e quem é C. Então, vamos fazer aqui também, olha. Aqui A. A não é o número que acompanha x ao quadrado, portanto, A é 1. B é o número que acompanha x, menos 7. E C é o número independente, 10. Então, nós vamos fazer, ó, delta igual a 0. Nós vamos ver aqui o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. O que é que eu vou fazer? Ó, vou substituir A, B e C pelos valores que nós encontramos aqui. Então, ó, delta é igual B ao quadrado. Quem é B? Menos 7 ao quadrado. Menos 4, esse 4 é uma constante, ele não muda. Vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 10. Então, ó, delta é igual. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que é igual a 49. Menos 4 vezes 1 e vezes 10, menos 40. Portanto, delta é igual a 49 menos 40 igual a 9. Pessoal, vamos prestar bastante atenção aqui, olha. Menos 7 ao quadrado, olha, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos com menos dá mais, 7 vezes 7, 49. Aí, agora, nós vamos resolver essa multiplicação. Então, ó, menos, aqui é mais e aqui é mais. Então, você tem menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, você tem 49 menos 40 igual a 9. Então, aqui você tem delta igual a 9. Se delta é igual a 9, 9 é um número maior do que 0. Então, quando nós formos resolver encontrar as raízes dessa equação, nós vamos encontrar duas raízes. Então, essa equação vai ter duas raízes. Nós chamamos de x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Agora, por enquanto, não é necessário vocês se preocuparem com isso. Aqui é só para vocês entenderem, né? Então, quando nós formos resolver a equação na fórmula resolutiva, né? X igual a menos B mais ou menos aí de delta sobre 2A, nós vamos encontrar duas raízes. Lembra que nós vimos essas raízes nas equações incompletas. Então, a solução para esse tipo de raiz, nós vamos ter duas raízes, né? Nesse tipo de equação. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau completa, onde delta é um número maior do que zero. Vamos ver uma outra equação. Olha, pessoal, na hora que vocês forem resolver, vocês vão olhando detalhe por detalhe. Olha, nós temos aqui. Vamos ver uma outra equação. 6x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a 0. Olha, eu tenho uma equação de segundo grau aqui. Vamos determinar os coeficientes A, B e C. É importante porque você vai aprendendo porque você não vai usar a equação para nada. Identificando os coeficientes, você vai resolver tudo usando só esses números. Então, vamos lá. Nessa equação, A é 6, porque A é o número que
acompanha x ao quadrado, b é o número que acompanha x e c é o número independente. Então, nessa equação, A é 6, B é 5 e C, 1. Então, vamos lá a fórmula. Aplicar delta, né? Então, professora, eu vou copiar, tá aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês lembrarem sempre, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser B ao quadrado. B não é 5, então 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de C, que é 1. Então, delta é igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 6 e vezes 1, menos 24. Porque só tem um sinal negativo. Menos com mais dá menos. 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24. Portanto, delta é igual 25 menos 24, 1. Ó, delta é igual a 1, então delta é maior do que 0. Se é maior do que 0, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Lembra? Nós vamos ter x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Você vai achar em alguns autores x1 e x2, lembrando que você vai botar o 1 aqui um pouco abaixo do x, porque se você colocar em cima vai ser expoente, ok? Vamos ver outro exemplo. Então, aqui é a fórmula, ó, pessoal. Vamos ver uma outra equação. Também, olha, perceberam que até agora eu achei somente delta maior do que 0. Então, vamos ver aqui a letra C. Vamos ver. 4x ao quadrado menos 6x mais menos 4 igual a 0. A, onde A é igual a 4, B igual a menos 6 e C igual a menos 4. Então, ó, delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Não esqueçam que esse 4 é uma constante, ele não muda. Então, ó, delta vai ser igual B ao quadrado, B menos 6, então, ó, menos 6 ao quadrado. Por que eu tô colocando menos 6 entre parênteses? Porque é o valor de B e é o valor de B ao quadrado. Se eu não colocar ele entre parênteses, vai ficar um valor negativo. Então, se o valor de B é menos 6, então é ele todo ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é menos 4, vezes o valor de C, que é 4. Então, delta é igual. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos dá mais, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes menos 4 vezes 4, então dá mais. 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4, 64. Por que ficou positivo? Porque eu tenho dois sinais negativos. Menos com menos dá mais, com mais dá mais. Então, delta é igual 36 mais 64, 100. 100 é maior do que 0. Se é maior do que 0, essa equação
tem duas raízes diferentes. Duas raízes reais e diferentes, ou seja, x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Ou um ou outro você vai usar, ok? Então, nós vimos aqui 3 equações do segundo grau, onde delta é maior do que zero. E quando delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Vamos ver agora quando delta é igual a zero. Então, casos possíveis, né? Quando delta é igual a zero, nós vamos ter 3 casos de raízes de resolução dessa equação. Quando delta é maior do que zero, que nós já vimos. Quando delta é igual a zero, que nós vamos ver agora. E quando delta é menor do que zero. Então, vamos ver, por exemplo. Aí, aqui nós temos assim, olha. A equação tem duas soluções reais e iguais. Eu costumo dizer o seguinte, que a equação tem uma raiz. Por quê? Porque se as duas raízes são iguais, eu não preciso calcular duas vezes. Eu só vou calcular uma. Aí, quando terminar aqui, nós vamos ver para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos ver uma equação onde delta é maior do que zero. Igual a zero, desculpa. Então, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Bom, novamente vamos lá. Vamos identificar A, B e C. A é 1, B menos 6 e C 9. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Olha, gente, 4AC é 4 vezes A e vezes C. Então, vejamos aqui. Delta é igual a B ao quadrado. B é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1. Vezes o valor de C, que é 9. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, que é 36. Menos 4 vezes 1 e vezes 9, menos 36. Então, delta é igual a 36 menos 36, 0. O que é que ele diz aqui? Que quando delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais ou uma raiz real. Então, aqui nós vamos ter x1 igual a x2 ou x' igual a x duas linhas. Então, se são iguais, eu não tenho por que calcular os dois. Então, vejam bem aqui o que nós temos como a situação. Então, aqui nós temos uma raiz, ok? Vamos ver um outro exemplo. Quatro x ao quadrado menos 4, tá mais 4, x mais 1 igual
a zero. Vamos identificar A, B e C. A é 4, B é 4 e C, 1. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Professor, eu posso fazer sem colocar a fórmula? Pode, você já pode colocar usando, só automaticamente você já colocando os valores. Posso pular isso e vir para cá. B é 4, então 4 ao quadrado. Olha como eu não botei entre parênteses, porque B é positivo. Menos 4 vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 1. Delta é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 4 vezes 1, menos 16. Portanto, delta, 16 menos 16, 0. Delta é igual a 0, a equação tem uma raiz. Ou, caso vocês queiram calcular, nós vamos calcular. Em alguns, nós vamos calcular só para vocês entenderem. Mas delta aqui tem uma raiz real. Ou duas raízes reais iguais, né? Ou seja, x1 igual a x2 ou x' igual a x duas linhas. Vamos ver outra situação. Quatro x ao quadrado mais 8x mais 4 igual a 0. Onde A é igual a 4, B igual a 8 e C igual a 4. B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. B é 8, 8 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 4 também. Delta é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Ó, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 4 vezes 4 dá menos 64. Portanto, delta é 64 menos 64, 0. Delta é igual a 0. Essa equação tem uma raiz real ou duas raízes reais iguais. Então, x1 igual a x2 ou x' igual a x duas linhas. Ok, pessoal? Então, aqui nós vimos 3 exemplos de equação onde delta é igual a 0. Vamos ver agora quando delta é menor do que 0. Quando é que delta é menor do que 0? Quando ele é um número negativo. Então, vamos ver aqui. Então, para esse tipo de quando delta for menor do que 0, ou seja, um número negativo, essa equação não terá solução nos reais. Então, ó, vamos ver a equação. 7x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0.
onde A é igual a 7, B igual a menos 1 e C igual a 1. Então, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Estão percebendo que eu estou repetindo sempre o discriminante delta? Então, para você memorizar. Vejam bem. Então, ó, delta vai ser B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 7, vezes o valor de C, que é 1. Então, delta é igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 7 vezes 1 é menos 28. Então, delta é igual. 1 menos 28 menos 27. Lembra que eu disse sempre a vocês que quando você tiver uma subtração, uma adição algébrica, e você não lembrar, você vai dizer, eu tenho 1 e devo 28, ainda vou ficar devendo 27. Portanto, delta é um número menor do que zero, ou seja, todo número negativo é menor do que zero. Então, essa equação não tem solução, não tem raiz real. Portanto, nós não precisamos, não vai ter solução, então nós não precisamos calcular x1 e x2, ok? Então, olha aqui, nós substituímos os coeficientes na fórmula, ou seja, no discriminante delta, e encontramos o valor de delta igual a menos 27. Vamos ver mais uma. Dois x ao quadrado mais x mais 5 igual a zero. Então, A é igual a 2, B igual a 1 e C igual a 5. Então, delta, B ao quadrado menos 4AC, delta vai ser B, 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, 2, vezes C, 5. Delta, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 2 e vezes 5, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Menos 40, porque nós só temos um sinal negativo. 1 menos 40, menos 39. Então, nós temos aí delta menor do que zero. Qualquer número, lembrando, qualquer número negativo é menor do que zero. Então, essa equação não tem raiz real. Ok, pessoal? Então, nós hoje aprendemos a calcular o discriminante delta. Na próxima aula, nós iremos calcular a equação total, né? Aqui nós estamos aprendendo a calcular delta e quando na próxima aula nós vamos já resolver a equação toda, ok? Então, um abraço e até lá.